Boca Livre não livra ninguém. Voltamos com o Boca Livre, último bloco, conversando aqui com o nosso prefeito municipal de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Vamos aí continuar esse bate-papo. Nogueira, queria falar agora um pouco, prefeito, deputado, secretário, já atuando em diversas áreas, estamos aí finalizando, né? Vai finalizar, né? Ainda tem algum tempo de governo. E o futuro? O que você imagina, Nogueira, ao fim do governo municipal? Pendurar as chuteiras ou novos desafios? Né? Pendurar a chuteira ainda não, hein? Você tem a mesma idade que eu, não me fala isso. Somos jovens ainda. Somos jovens ainda. Bom, eu acho que o mais importante é concluir o mandato de prefeito. Né? Eu fui eleito e reeleito. Tive na última eleição a maior votação percentual que um prefeito teve na cidade, no período democrático. E isso demonstra a confiança que o eleitor de Ribeirão Preto me depositou. Eu falo também que eu quero ter a oportunidade de passar o mandato para o meu sucessor, até porque eu não tive um antecessor para passar o mandato para mim, dada a situação complicada que a cidade se encontrava. E agora, na reeleição, eu recebi o cargo de mim próprio, né? De modo que eu quero terminar e dia 1º de janeiro de 2025 entregar a prefeitura em boas mãos para quem vier depois de mim e olhar para trás e ter a certeza de que eu corri a boa corrida de bastão. Não eu sozinho, ninguém faz nada sozinho, mas uma grande equipe ao lado de todo o bom funcionalismo que torceu por nós, nos ajudou, enfrentou conosco também as dificuldades, os sacrifícios, e o cidadão, né? Nós somos hoje 720.116 habitantes e a gente tem que prover para toda essa população uma perspectiva de ganho de qualidade de vida e uma prosperidade numa cidade de pessoas felizes que funciona. Eu acho que é isso que é o elemento principal da nossa gestão. Mas tem algum desejo político? Não, depois eu vou... Entregou, tudo bem. Eu vou concluir, é claro que a experiência no executivo, ela te... Você prefere o executivo ao legislativo? Eu prefiro. Prefere? Prefiro, É claro que os dois são importantes numa democracia, assim também como o poder judiciário, né? Eles têm, na divisão e independência entre os poderes, papéis importantes naquilo que se chama dos pesos e contrapesos da democracia, né? Então, por que a gente tem que estar num Estado democrático de direito? Eu sou o executivo, eu faço as coisas acontecerem. Se o legislativo impõe para mim algo que eu não ache que seja adequado, tem o judiciário, eu tenho o poder de veto. Se eu exagero com o legislativo derruba o meu veto. E se os dois atravessam, hoje que ficou famoso, as 4 linhas da Constituição, tem o judiciário com ação direta de inconstitucionalidade. Então é assim que tem que funcionar a democracia. Então eu já tive nos dois campos, né? Fui deputado estadual, deputado federal, prefeito eleito, reeleito, 8 mandatos, 12 eleições e 8 mandatos. Já está colocando uma na conta. Hein? Ganhei 8, perdi 4. Já está colocando uma na conta. Vai me falar essa eleição. Perdi uma de federal e perdi 3 de prefeito antes de vencer na 4ª e depois vencer. A derrota também é importante para acumular, né? Sim, a derrota, assim como os erros, são pedagógicos, doem, né? Eles deixam cicatrizes e faz com que a gente tenha sempre em mente que também não é nenhum demérito perder uma eleição. Sim. Já ganhei, já perdi. O importante é você sair melhor do que você entrou, mais respeitado do que você entrou, mais credibilizado do que você entrou e falando coisas com coisas, né? Você fala uma coisa de manhã, você tem que sustentar aquilo à noite, né? Ou se tiver que fazer algum ajuste, dizer por que fez. Né? O que não pode é você falar uma coisa assim, virar as costas e aquilo não acontecer. Então, eu acho que esse é o papel do executivo. E o executivo transforma a vida das cidades, né? Transforma a vida das pessoas, tanto para pior quanto também para melhor. Quando você zera a fila nas creches,
quando você produz uma saúde de qualidade, quando você não deixa ninguém sem assistência no momento dessa pandemia, não falta remédio, não faltou equipamentos de ventilação, oxigênio, medicamentos para entubar as pessoas, os polos de saúde funcionaram, menos pessoas vieram a falecer porque teve assistência. Quando você tem assistência social que socorre os vitimizados, os vulnerabilizados, um trânsito mais organizado, que as pessoas ficam menos tempo no ônibus para poder ter mais tempo com a família, com os seus afazeres, tudo isso mexe com a vida das pessoas e às vezes as pessoas não se ligam nisso. Então a gente precisa procurar ser mais crítico no bom sentido, não se deixar simplesmente fazer a crítica para desabafar, mas até para criticar, a crítica tem que ter uma mais-valia, ela tem que ter um sentido de melhora, né? Até porque se eu ficar xingando o meu adversário, ou quem não gosta de mim, simplesmente me xingar, não vai acontecer nada, eu simplesmente vou estar sendo xingado. Né? Me fala uma coisa, e o PSDB? Como é que o PSDB está brigando pela terceira via ou vai tentar se credibilizar para ser uma terceira via na sucessão do Bolsonaro? Com os candidatos que estão colocados hoje aí, né, eu vejo 4 candidaturas potencialmente fortes. O Lula, ex-presidente, o Bolsonaro, atual presidente, o Ciro Gomes, que já foi candidato a presidente em outras oportunidades, e o candidato do PSDB. Nós vivemos hoje uma disputa de prévias entre Dória, Dória, governador de São Paulo, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, Tasso Gereissati, ex-governador do Ceará e atual senador, e o Arthur Virgílio, que foi líder no Senado do PSDB e prefeito eleito e reeleito, terminou o mandato no ano passado de Manaus, né? Tem esses 4 pré-candidatos. Lá Manaus está uma cidade belíssima. Eu acredito que o João Dória vença essas prévias por uma série de fatores, né? E acho que, sem demérito nenhum dos outros 3, são excelentes quadros. E os 4 já colaboraram com o país nas posições que ocuparam. Espero que vença quem vencer, a gente tenha a unidade de todos em torno de um programa que vá em favor de um Brasil com metas, com planejamento, com reformas, com ajuste fiscal, com a economia pujante, com o desenvolvimento econômico, com a infraestrutura melhorando, com o setor privado podendo trabalhar para gerar mais emprego, né? Porque governo não gera emprego. Aliás, o governo tira dinheiro da sociedade na forma de impostos. E se ele tira e não entrega nada na outra ponta, é a pior coisa que pode existir. Então, acho que nós precisamos, dentro do processo democrático, fazer as nossas escolhas e que o vencedor possa entregar para o Brasil algo melhor. Só colocar aqui a minha opinião. Tá. Né? Eu acho que o governo Lula não entregou aquilo que se dispôs a entregar, não foi bom, e o atual governo não está sendo bom. Então, eu acho que o Brasil tem tudo para buscar uma outra via, uma melhor via, não nem a terceira, talvez uma boa via ou melhor via, que possa ir ao encontro do pensamento da maioria do eleitor brasileiro, que protestou, né? Ele fez a não política em 2018, e em 2020 os prefeitos e vereadores foram eleitos num outro contexto da dinâmica da escolha eleitoral, e 22 vai ser uma outra coisa diferente. E espero que a gente possa amadurecer. E quem ganhar, que faça um bom governo. E o governo de São Paulo? O que você aposta e o que o PSDB aposta? Como é que está essa discussão? Nós temos uma questão, né, que foi a vinda do vice-governador Rodrigo Garcia para o PSDB e que se lançou pré-candidato, se colocou como postulante na eventual existência de prévias. Numa outra ponta você tem o ex-governador Geraldo Alckmin, querendo ser candidato, trabalhando para ser candidato, e até agora com sinais de que poderá deixar o PSDB para ser candidato a governador por uma outra legenda. Como na política você não trabalha com hipóteses somente, você tem que esperar o fato consumado para que o desencadeamento do planejamento possa ser concluído, nós vamos esperar essa decisão. Mas é claro que eu, sendo do PSDB, já presidi o partido, né, aqui no estado de São Paulo.
aliás, quando presidiu o Partido do Estado de São Paulo, foi o melhor resultado que nós tivemos em 2014, com a eleição de 14 deputados federais, 22 deputados estaduais, elegemos o governador no primeiro turno, elegemos o Serra senador, demos para o Aécio Neves 4,5 milhões de votos aqui em São Paulo e no segundo turno 7 milhões de votos. Ele só não ganhou a presidência porque perdeu em Minas. Né? Perdeu na terra dele. Perdeu na terra dele. Então, foi um bom resultado do PSDB. Erramos, claro, existem acertos e erros, né? E a gente tem que compreender que isso é da dinâmica política, da dinâmica partidária. Mas eu acho que o PSDB é um partido que foi bem constituído, ele entregou para o país o fim da inflação, as reformas que se propôs a fazer foram feitas, as privatizações que se propôs a fazer concluíram, não foi um discurso de uma pauta liberal, uma pauta eficiente, uma pauta revisora, reformadora, social, e depois fez totalmente diferente do que falou. Não, o PSDB pode ter admiradores ou não admiradores, mas fez aquilo que se propôs a fazer. E aqui em São Paulo está no 7º mandato consecutivo, desde que o Covas venceu em 94. O Jaime Lerner, governador... O melhor político que eu já trabalhei na minha vida chama-se Mário Covas. Que bom. Você era presidente da Codasp, trabalhei na Codasp com ele. E ele dizia, o Jaime Lerner, né, dizia uma coisa bastante interessante. Política não é rodízio, né? Política não é só alternância de um pelo outro, é a escolha daquilo que é bom ou a não escolha daquilo que não está sendo bom, né? E eu, pessoalmente, não sou muito adepto da reeleição. Eu acho que a reeleição acaba contaminando decisões no primeiro turno para tentar ganhar um mandato um pouco maior. Eu acho que seria uma boa, um mandato de 5 anos, eu acho que é bem interessante. Mas é a regra do jogo que está colocada, então eu acredito que nós devemos trabalhar para poder, enfim, ser coerente, aplicar corretamente o dinheiro do contribuinte, né, para que essas indignações, essas questões de incompreensões do eleitor não se transformem em erros decisórios, e sim em acertos de escolhas para a gente poder escolher pelas qualidades e pelas propostas e não por raiva de A, de B ou de C, né? E eu acho que isso é melhor para a democracia brasileira. Quero ainda que você me fale da última eleição, que você falou que tinha uma 13ª eleição. A 13ª? Não, eu errei na minha conta aqui. Não, isso chama ato falho. Ato falho, é verdade. Volto à cobrança da minha pergunta. Teu futuro, o que seria confortável para você após cumprir a prefeitura? O que você imagina? Bom, como contribuir? Concluir o mandato, honrar o voto dos eleitores de Ribeirão Preto. E o próximo? E a próxima eleição é em 2026. Isso. Né? Em 2026 você vai ter 2 vagas para o Senado, governador, vice-governador, deputado federal e deputado estadual. Se eu estiver bem animado e vocacionado para uma próxima disputa eleitoral em 2026, eu vou trabalhar para disputar uma candidatura majoritária, né? Eu acho que eu já contribuí no Congresso Nacional, já contribuí na Assembleia Legislativa, gostaria agora de disputar um cargo majoritário ou para o Senado ou o governo do Estado, mas isso é algo que a gente tem que pensar com calma e essas coisas às vezes não são nem vontades ou postulações, são consequências, né? É algo que às vezes você não pode só querer, você tem que esperar que ele possa vir a acontecer. Quem sabe, vamos ver. E para encerrar, queria te convidar para a gente vir falar aqui um pouco mais para frente do futuro memorial ou museu do Aquífero Guarani. Essa foi uma construção que nós fizemos juntos, Cauim, contigo, e aí eu quero te convidar. Vamos fazer? O convite já tá aceito. Eu acho que todas essas formas de expressões culturais e de resgate das nossas origens e preservação daquilo que foi construído por várias gerações, e hoje se discute muito essa questão dos recursos naturais, as mudanças climáticas, efeito estufa, problemas de tempestade, onde estava quente agora está congelado, onde está congelado agora está
calor danado, seca. Estamos vivendo agora, Nós estamos inferno, vivenciando né? tudo isso o Ribeirão Pretano tem um privilégio de poder nascer numa cidade onde você bebe água mineral, toma banho com água mineral, lava carro com água mineral, que é o nosso aquífero Guarani. Só para vocês terem uma ideia, Ribeirão tem 720 mil habitantes, como eu disse. Nós temos hoje 120 poços artesianos do DAERP, bombeando diariamente, por segundo, 4.200 litros de água. O aquífero está sendo diminuído, o perfil está diminuindo. Então nós temos que, com o programa de redução de perdas e a setorização, nós vamos cortar pela metade o desperdício. Estamos fazendo um planejamento para buscar água lá no Rio Pardo, para a gente ter outra fonte alternativa de água superficial. A água tratada, como é São Paulo, como é Rio Preto, que tira água do Rio Turvo, lá eles têm o aquífero Guarani, o aquífero Bauru e água superficial. Franca só tem água superficial, está tentando agora ver se consegue água subterrânea. Ou seja, está todo mundo se preparando para o futuro. Nós fizemos algumas projeções, em 2050 a gente deve beirar aí uns 800 mil habitantes, porque o crescimento está diminuindo, a população está envelhecendo, está nascendo menos pessoas, mas tem aqueles que defendem que Ribeirão Preto, por ser uma cidade muito polo, ela poderá ter uma migração, né, de pessoas para virem morar aqui. Então a gente tem que estar preparado para tudo isso. Por isso que fizemos um bom planejamento, todas as leis complementares do plano diretor, que é mais de uma dúzia, estarão discutidas, apreciadas e votadas pela Câmara até o final do nosso mandato. Nós vamos deixar todo um painel de controle pronto para quem vier depois da gente poder tocar adiante e fazer melhor, se Deus quiser, do que a gente pôde fazer. Nogueira, eu queria agradecer nessa retomada do Boca Livre, tê-lo no programa. Você já foi frequentador e vai continuar a ser frequentador do nosso Boca Livre. É sempre um prazer bater um papo contigo. Sucesso. Espero que a gente continue desfrutando dessa conversa e desse papo agradável. Obrigado, Odônio. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Até uma próxima oportunidade. Gente, Boca Livre voltando firme. Acompanhe a gente nas redes sociais. Boca Livre voltando ao ar. Um abraço para vocês e até a próxima. Mesmo que a língua seja presa, a boca é livre. Que a consciência esteja obesa, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre não livra ninguém. Mesmo no cárcere privado, a boca é livre. Que o pensamento esteja errado, a boca é livre. A boca é livre, a língua é livre. A boca livre.